Olá e bem-vindos. Hoje nosso mergulho é em um dos livros mais intensos e, vamos ser sinceros, bem sombrios da Bíblia. O livro de 2 Reis. Isso aqui não é uma simples crônica, sabe? É a história da lenta desintegração de 2 nações, Israel e Judá. E é tudo contado através de uma sucessão de reis, de profetas muito destemidos e de decisões que, no fim, selaram o destino de milhões. Nossa missão aqui é tentar desvendar a lógica dessa narrativa, entender como o livro conecta a fé de um único líder às consequências para todo um povo. Exatamente. E também como a presença de profetas como Elias e Eliseu funciona como um contraponto constante a um poder político que era quase sempre corrupto. E é crucial entender, que 2 Reis não é história como a gente pensa hoje, com uma análise, puramente geopolítica. É uma teologia narrada. Cada batalha, cada aliança, cada seca, tudo é interpretado por uma única lente: a fidelidade ou a infidelidade da nação e de seus reis ao pacto com Deus. O livro é como um longo processo judicial, sabe? Que vai apresentando as evidências que levam ao veredito final, o exílio. E esse processo já começa de um jeito espetacular. A transição do profeta Elias para o seu sucessor, o Eliseu, não é uma simples passagem de bastão. Logo em 2 Reis, capítulo 2, Elias é levado aos céus num redemoinho por uma carruagem de fogo. É uma das imagens mais poderosas de todo o Antigo Testamento. E o único legado que ele deixa para trás, fisicamente, é o seu manto, que cai ali aos pés de Eliseu. E esse manto é tudo. É o símbolo literal da transferência de autoridade. A mensagem é clara. O profeta se foi, mas o poder profético, o poder de Deus, ele permanece. E para não deixar nenhuma dúvida, a primeira coisa que Eliseu faz é pegar aquele manto, ir até o Rio Jordão, bater na água e ela se divide. Exatamente como Elias tinha feito. Exatamente. É uma validação imediata. O ministério continua sem interrupção. A partir daí, o Eliseu começa o ministério dele e os relatos são tipo uma mistura de milagres de compaixão e atos de um poder assustador. Ele purifica as águas de Jericó com sal, um ato de restauração, mas logo em seguida vem uma das passagens que mais chocam o leitor moderno. Um grupo de rapazes zomba dele por ser calvo e ele os amaldiçoa. Aí 2 ursas saem da floresta e atacam 42 deles. É uma cena brutal. A dica da narrativa, ela estabelece a autoridade do Eliseu de uma forma terrível, inquestionável. A zombaria não era vista como um insulto pessoal, sabe? Era um desprezo pelo profeta de Deus. A violência da consequência serve para mostrar a seriedade mortal do ofício profético. Não era brincadeira. O que eu acho fascinante é o contraste. Porque depois dessa cena de juízo implacável, a gente vê Eliseu realizando milagres de cura e de provisão. O mais famoso talvez seja a cura de Naamã, o comandante do exército sírio, que era um inimigo de Israel. Ele tem lepra e recebe a instrução de fazer algo que ele acha humilhante: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, um rio todo enlameado. E a história toda é uma grande ironia. O rei de Israel, quando fica sabendo do pedido do Naamã, ele entra em pânico, rasga as vestes, ele acha que é um pretexto para a guerra. Ele, o líder do povo de Deus, não tem fé nenhuma. Nenhuma. Enquanto isso, é o Naamã, o estrangeiro, o inimigo, que depois de uma certa relutância, demonstra a humildade e a fé para obedecer uma ordem que parecia ridícula. E ele é curado. É uma crítica direta à liderança de Israel, né? Escondida dentro de uma história de milagre. O poder de Deus está ali, disponível, mas é um estrangeiro que acessa ele pela fé, enquanto o rei local vive em desespero. E esses milagres do Eliseu acontecem no meio de um caos político total. Enquanto ele está lá fazendo o machado flutuar, os reis de Israel e Judá estão travando uma batalha muito maior, né? Pela alma das nações. Exatamente. Os milagres são o pano de fundo profético para o drama principal, que é a decadência política e espiritual dos reinos. E para o Reino do Norte, Israel, essa decadência tem nome e sobrenome: o pecado de Jeroboão, filho de Nebate. Essa frase se repete dezenas de vezes em 2 Reis,
É um refrão macabro. Sim, funciona como o tema musical da corrupção de Israel. E para quem não lembra dos detalhes de 1 Reis, esse não foi um pecado de um momento de fraqueza, né? Foi uma decisão de engenharia política totalmente calculada. Precisamente. Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte depois da divisão. O medo dele era puramente político. Se o povo continuasse a subir para Jerusalém no sul, para as festas no templo, a lealdade deles ia acabar voltando para o rei de Judá. Claro. Para evitar essa sangria política, ele cometeu uma sabotagem espiritual. Ele criou 2 centros de adoração alternativos no norte. Com os famosos bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, que para qualquer israelita isso soaria como um eco terrível do desastre no Monte Sinai. Ele basicamente recriou o maior erro da história da nação para garantir o próprio poder. E 2 Reis mostra que essa decisão envenenou Israel por 200 anos. Foi incurável. E não eram ídolos quaisquer. A obsessão de reis que vieram depois, como Acabe, pelo culto a Baal e a Sera, não era só uma questão teológica abstrata. Era uma aliança política e cultural com nações vizinhas, como a Fenícia. Ao adotar esses deuses, eles estavam importando uma visão de mundo inteira, sabe? Com rituais, com uma ética que batia de frente com a aliança de Israel. E isso, somado com a pressão do Império Assírio, criou uma crise permanente. Totalmente. Enquanto isso, no Reino do Sul, em Judá, a história é um pouco mais complexa. Eles tinham a vantagem de ter o templo em Jerusalém, o que criava um certo centro de gravidade teológico. Mas eles também tiveram reis terríveis. Talvez o pior de todos tenha sido Manassés. O livro descreve ele como alguém que fez mais mal do que as nações que Deus tinha expulsado da terra. O relato sobre Manassés em 2 Reis 21 é assustador. Ele reconstrói os altares idólatras que o pai dele, o bom rei Ezequias, tinha destruído. Ele ergue postes para a deusa Azera dentro do próprio templo de Jerusalém. Ele pratica a feitiçaria, consulta médiuns e, o pior de tudo, o texto diz que ele queimou seu filho em sacrifício. Nossa! Ele institucionalizou a idolatria no nível mais profundo e cruel que se pode imaginar, enchendo Jerusalém de sangue inocente. O reinado de Manassés é apresentado como o ponto sem retorno. O dano que ele causou foi tão fundo que selou o destino de Judá. O que torna a história que vem a seguir ainda mais trágica e heróica. Décadas depois, o neto de Manassés, um jovem chamado Josias, assume o trono. E durante uma reforma no templo, o sumo sacerdote Ilquias encontra algo que estava perdido há gerações: o livro da lei, que provavelmente era o livro de Deuteronômio. E a reação de Josias é a chave de tudo. Quando o livro é lido para ele, ele não arquiva como um artefato histórico. Ele rasga as roupas, que era um sinal de luto profundo, de horror, quando ele percebe o abismo que existia entre o que a lei exigia e a realidade em que o povo vivia. A ficha caiu de um jeito... Caiu na hora. A redescoberta da palavra escrita leva a uma revolução nacional. E que evolução! Josias reúne todo o povo e lê o livro em voz alta, renovando o pacto com Deus. Depois ele começa uma purga religiosa sem precedentes. Ele destrói os altares a Baal, queima os artefatos de Acera e vai além, removendo os chamados prostitutos cultuais. É um termo chocante. Muito, mas se refere a práticas de rituais de fertilidade cananeus que tinham se infiltrado na adoração em Judá. Isso mostra o quão profunda era a corrupção. Ele literalmente limpa a nação. É um momento de esperança genuína. Josias é, sem dúvida, um dos maiores heróis do livro. Mas 2 Reis insere aqui uma das notas teológicas mais brutais e realistas de toda a Bíblia. O que 2 Reis nos mostra, de forma implacável, é que a nação não era uma democracia de fé. A espiritualidade de um único homem no trono podia selar o destino de milhões. E a reforma de Josias, por mais heróica que fosse... No fim, foi como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água. Porque o dano dos predecessores, especialmente de Manassés, já era grande demais. Exatamente. O texto faz questão de dizer algo terrível em 2 Reis 23. Diz assim:
Contudo, o Senhor não se desviou do ardor da sua grande ira, por causa de todas as provocações com que Manassés o havia provocado. Quer dizer, a retidão de Josias foi celebrada, mas não foi suficiente para reverter o julgamento. A dívida dos pecados de Manassés ainda ia ser cobrada. A trajetória da nação já estava selada. E essa cobrança chega, primeiro para o Reino do Norte. Em 722 a.C., o Império Assírio, a superpotência da época, desce com força total. O capítulo 17 de 2 Reis narra de forma bem sucinta. O rei da Assíria conquista a capital, Samaria, e deporta a população israelita, espalhando eles por todo o império. As 10 tribos do norte, como uma entidade política, efetivamente desaparecem da história. E aqui, de novo, o autor pausa a narrativa para dar a explicação teológica. Ele diz que um historiador secular olharia para a queda de Israel e diria: claro, era um reino pequeno esmagado pelo poderio militar da Assíria. Mas o autor de 2 Reis insiste que o fator decisivo não foi o tamanho do exército inimigo, mas a infidelidade do seu próprio povo. Ele diz que Deus enviou profetas vez após vez, mas eles endureceram a sua cerviz e seguiram ídolos inúteis. A causa do colapso foi interna. O livro também menciona algo crucial para a gente entender a história futura da região. Os assírios repovoaram a área de Samaria com estrangeiros de outras partes do império. Esses grupos se misturaram com os poucos israelitas que restaram e criaram uma população mista com uma religião sincrética. E aí está a origem dos samaritanos e de toda a tensão social e religiosa que a gente vê entre eles e os judeus séculos depois, na época do Novo Testamento. Com o norte destruído, todos os olhos se voltam para o pequeno reino de Judá no sul, que sobrevive por mais um século. Mas eles não aprendem a lição. Depois da morte de Josias, os filhos dele revertem as reformas e a nação mergulha de volta na idolatria. E a nova superpotência no cenário é a Babilônia. O fim se aproxima rapidamente. O capítulo final, 2 Reis 25, é uma leitura desoladora. O rei Nabucodonosor da Babilônia sitia Jerusalém. A fome se torna tão severa que o texto chega a mencionar canibalismo. Finalmente, em 586 a.C., as muralhas são rompidas. E o que acontece a seguir é a catástrofe que pairava sobre a nação por séculos. É o ápice trágico de todo o livro. A cidade é saqueada, mas o alvo principal é o Templo de Salomão, a casa do Senhor. Ele é queimado até o chão. E a destruição do templo não foi só uma derrota militar, foi um terremoto espiritual. Acreditava-se que o templo era a morada de Deus na terra, o símbolo da aliança e da proteção. Vê-lo em chamas. Era como assistir ao próprio Deus abandonando seu povo. A elite da nação é então acorrentada e levada para o exílio na Babilônia. É o fim de uma era. Então, recapitulando, a gente viu o poder dos profetas como a voz de Deus, que era muitas vezes ignorada. Vimos a conexão direta entre as escolhas dos reis, a idolatria política de Jeroboão, a maldade profunda de Manassés, a reforma tardia de Josias e o destino de todos. E vimos a consequência final, a aniquilação de um reino e o exílio do outro. É uma história de fracasso em escala nacional. É, em grande parte, uma autópsia de um fracasso. No entanto, o livro não termina com a imagem do templo em chamas. Os últimos 4 versículos dão um salto no tempo para 37 anos depois do exílio, e eles contam uma história pequena, quase um pós-escrito. O rei de Judá, Joaquim, que estava prisioneiro na Babilônia, é libertado da prisão pelo novo rei babilônico. Ele é tratado com bondade, recebe roupas novas e um lugar de honra na mesa do rei pelo resto da vida. É um final estranhamente anticlimático depois de tanta destruição. Uma pequena nota de graça no meio do desespero. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Poderia esse pequeno gesto de bondade, essa nota de esperança aparentemente insignificante no final de uma história
tão sombria, ser a maneira sutil do autor dizer que o julgamento não era a palavra final, uma sugestão de que, mesmo no exílio, longe da sua terra e do seu templo em ruínas, a história do povo de Israel ainda não tinha chegado ao fim e que a possibilidade de restauração, por menor que fosse, ainda existia no horizonte.